Imagine por um instante que você caminha por um deserto aberto sob um céu claro, e os seus passos ficam escritos na areia como se alguém tivesse traçado linhas num manuscrito antigo. Agora imagine que essas marcas, preservadas por camadas de lama e sal, guardam uma data: 23 mil anos. 23 mil anos. É uma cifra que, se aceita sem rodeios, empurra para longe a linha do tempo que muitos de nós aprendemos na escola, e acende uma pergunta que soa quase provocativa no título deste vídeo. E se o manuscrito mais antigo do mundo provar que humanos não são nativos? Antes que a curiosidade dispare para teorias mirabolantes, vamos alinhar os termos. Aqui, não nativos não significa não deste planeta. Significa, com precisão, vindos de fora das Américas, ancestrais que atravessaram mares, terras geladas ou corredores agora perdidos para chegarem onde estamos examinando. As pegadas de White Sands, no Novo México, são esse começo inquietante. Em sulcos e depressões controladas por sedimentos de lagoa, pesquisadores encontraram trilhas humanas recobertas e preservadas pela ação intermitente de água salgada e dunas. Sementes e restos vegetais inseridos nas camadas associadas às pegadas foram datados por radiocarbono, e os números resultaram surpreendentes, idades que remontam a quando, nos livros didáticos convencionais, grande parte das Américas estava cerceada por mantos de gelo, e quando a rota terrestre mais óbvia ainda não estaria plenamente aberta. Se as datas forem corretas, e a comunidade científica tem pesado essa evidência com cuidado, então temos marcas concretas de presença humana num tempo mais antigo do que muitos supunham possível. Marcas que, como páginas arrancadas do chão, empurram o cronograma para trás. É justamente essa capacidade de empurrar cronogramas, de forçar a história a ser reescrita, que define o que chamamos de rupturas na arqueologia. A história dominante durante boa parte do século XX era simples e elegante. O modelo Clovis First. Ferramentas com lâminas recortadas, as chamadas lâminas Clovis, espalhadas por vários sítios na América do Norte, pareceriam indicar um povo pioneiro que atravessou o Estreito de Bering e, há cerca de 13 mil anos, espalhou-se pelo continente. Era uma narrativa organizada, confortável em sua linearidade, chegada, dispersão, adaptação. Favorecia um único evento de povoamento rápido e explicava com alguma clareza o padrão das indústrias de pedra então conhecidas. Mas ciência rara é uma linha reta. A partir de meados do século XX, começaram a aparecer sinais de que a história poderia ser mais emaranhada. Sítios como Monte Verde, no sul do Chile, trouxeram evidências difíceis de ignorar. Estruturas, restos de habitação, ferramentas e alimento com idades que empurravam a presença humana para algo anterior à onda Clovis. Tom Gillhay e sua equipe enfrentaram ceticismo feroz durante anos. Sua insistência em montanhas de dados arqueológicos, estratigrafia cuidadosamente documentada e inúmeros materiais datáveis mudou o cenário. Paisley Caves, no Oregon, ofereceu outro desafio com sedimentos contendo fezes humanas antigas, coprólitos, cuja análise de DNA e radiocarbono sugeriram ocupações pré-Clovis. Meadowcroft, no oeste da Pensilvânia, trouxe à mesa camadas que pareciam interromper o arranjo limpo que muitos arqueólogos desejavam conservar. O padrão comum dessas descobertas não era apenas a antiguidade, era a resistência que encontraram. Resistência metodológica e, às vezes, institucional. Em arqueologia, como em qualquer disciplina que reescreve o passado, a exigência de provas é severa, e por boas razões. Datações errôneas, camadas perturbadas, contaminação por material mais recente, ou interpretação de sinais naturais como se fossem ferramentas humanas, podem gerar conclusões falsas. Por isso, quando um novo sítio desafia a ortodoxia, há um processo de escrutínio que pode parecer frio ou até hostil. Réplicas de datação, análises estratigráficas independentes, contestação em conferências e em periódicos. Isso garante que reescrever a história não vire moda passageira, mas também pode atrasar a aceitação de descobertas legítimas. É preciso entender como a arqueologia constrói confiança. A datação por radiocarbono é central, mas não infalível. O contexto da amostra,
O tipo de material datado, carvão, sementes, conchas, o risco de mistura estratigráfica e até os calibradores usados para transformar anos radiométricos em anos calendáricos, são fatores que exigem transparência e repetição. Além disso, a associação entre um resto datado e um artefato ou pegada nem sempre é direta. Estabelecer que a semente datada pertence exatamente ao momento em que a pegada foi deixada requer um argumento estratigráfico sólido. Por isso, Monte Verde, Paisley e Meadowcroft demoraram mais para ser aceitos. Não por teimosia intelectual, mas porque a ciência exige paciência e rigor. E então surgem as pegadas de White Sands. Diferente de artefatos isolados, pegadas trazem uma qualidade íntima de presença. Um gesto humano congelado no tempo que documenta mais do que técnica. Documenta a existência corporal num lugar e num momento. A preservação dessas marcas seguiu um mecanismo peculiar. Depósitos de lama salgada que, ao secarem, criaram uma camada que recobriu as impressões. Anos de sedimentos subsequentes protegeram-nas, até que fôssemos capazes de desenterrá-las. As datas ligadas aos sedimentos e às sementes entre as camadas sugerem um intervalo cronológico que as coloca bem antes da abertura do chamado corredor livre de gelo no interior da América do Norte, isto é, antes da via terrestre entre as massas geladas ter sido uma rota viável de migração. Se aceitarmos essas datas, a consequência imediata é forçar a mudança da pergunta. Quando chegaram os primeiros americanos? Para como chegaram? A resposta mais óbvia: atravessaram Beríndia quando os níveis do mar estavam baixos e seguiram por um corredor interior. Fica sob estresse. Não significa que esse corredor não tenha sido usado em nenhum momento. Apenas que não pode mais ser a única explicação para cada presença humana antiga, documentada em toda parte do continente. E é nesse ponto que surge a hipótese do caminho costeiro, a chamada Kelp Highway. Imagine uma costa fria, rica em florestas de kelp, cheias de recursos estáveis, peixes, mariscos, aves, algas e uma linha de vida que corre paralela ao mar. Ao longo de milhares de quilômetros, do atual Alasca até a costa chilena, uma economia marítima poderia ter sustentado populações que se deslocavam de maneira lenta e constante, explorando enseadas, ilhas e estuários. A evidência direta para essa via é escassa, em grande parte porque as antigas linhas costeiras hoje estão submersas pelo aumento do nível do mar, desde o último máximo glacial. Locais como as Channel Islands, na Califórnia, fornecem provas de ocupação litorânea antiga e tecnologia marítima que apoia a plausibilidade dessa via. Mas provar que populações inteiras percorreram esse corredor marinho exige encontrar sítios costeiros, muitos dos quais agora dormem debaixo de dezenas de metros de água fria e salina. Nesse jogo entre o que está preservado e o que foi perdido, começa a aparecer outro tipo de evidência: o genoma. O DNA humano funciona como um tipo de memória atravessada no tempo. Sequências genômicas de antigos restos e de populações contemporâneas permitem aos cientistas mapear trajetórias de migração, mistura e isolamento. E o que a genética mostra, em termos gerais, é que a maioria da ancestralidade das populações indígenas das Américas deriva de uma fonte asiática norte-eurasiática profunda. Ao mesmo tempo, esses genes frequentemente trazem marcas de encontros com outros grupos antigos, como neandertais e denisovanos, e exibem sinais de períodos de isolamento, como o chamado Berindian Standstill, um hiato em que ancestrais das populações americanas permaneceram numa região próxima a Berindia antes de se dispersarem. Mas genética não é um mapa visual simples, é uma série de pistas interpretadas por modelos. Encontrar sinais de ancestralidade fantasma, traços genéticos que não correspondem perfeitamente a populações conhecidas hoje, abre portas para hipóteses que ainda não têm ossos suficientes para serem provadas. Em algumas regiões da Amazônia, por exemplo, estudos sugeriram afinidades genéticas incomuns que levaram à ideia de uma contribuição australásica ou de uma population Uighur. Essas sugestões não declaram uma origem exótica. Elas são indícios de encontros e mistura em tempos muito antigos, pistas de que o povoamento das Américas pode ter sido múltiplo, em fases e direções diversas.
Voltemos, porém, às pegadas, porque elas falam de um corpo sobre a terra. Quando se encontra um sítio com evidências de presença humana tão antiga, o debate público e político frequentemente se inflama. Quem tem o direito de escavar? Como tratar ossos humanos antigos? É aqui que a arqueologia moderna encontra questões éticas e legais que não podem ser adiadas. Leis como a NAGPRA, nos Estados Unidos, existem para dar voz e proteção às comunidades indígenas quando restos humanos e bens culturais são descobertos. NAGPRA exige consulta e, muitas vezes, repatriação. É uma resposta a séculos em que os pesquisadores, com boas intenções científicas ou não, tratavam materiais humanos como colecionáveis. Estudos e escavações respeitosas hoje caminham lado a lado com diálogos ativos com comunidades locais. Não porque a ciência esteja sendo restringida, mas porque a ética exige que a pesquisa reconheça que estamos conversando sobre antepassados de pessoas vivas, com memórias, tradições e direitos. Importante. A eticidade da pesquisa altera não apenas quem escava, mas o próprio impulso interpretativo. Quando cientistas trabalharem com comunidades indígenas, a narrativa que emerge tende a ser mais rica e mais cautelosa, ao mesmo tempo em que honra tradições orais que, muitas vezes, carregam memórias de lugares e acontecimentos que a arqueologia busca verificar. O exemplo do Kennewick Man, o Ancient One, ilustra esse enredo conflituoso. A disputa legal sobre o esqueleto, os desafios científicos e, finalmente, a conexão genética, apontando para a afinidade com povos indígenas contemporâneos, mostraram que restos humanos não são meros objetos de estudo. São ponte entre ciência, lei e memória coletiva. Todas essas linhas, pegadas, sítios pré-cloves, rotas costeiras, genética e ética, cruzam-se no que eu chamo de um problema central da arqueologia: as lacunas. Lacunas no registro arqueológico pela erosão dos mares. Lacunas no registro genético, porque nem todos os grupos deixaram restos fáceis de amostrar. Lacunas na documentação histórica e cultural, produzida por processos que privilegiam algumas vozes sobre outras. Essas ausências exigem que sejamos modestos quanto a certezas e ambiciosos quanto à investigação. Ainda assim, há momentos em que a evidência nos força a reagir. Voltando às pegadas de White Sands, uma implicação óbvia é que populações humanas estavam no sul dos Estados Unidos, muito antes do estabelecimento de uma rota interior livre de gelo. Isso não prova por si só que o caminho costeiro foi a única via, nem que nenhum fluxo posterior tenha se originado de outras direções, mas abre espaço para modelos multirrotas, cenários em que grupos diferentes, em momentos distintos, penetraram as Américas usando estratégias adaptadas às suas paisagens, alguns homens e mulheres movendo-se por mar, outros via gelo costeiro, e tantos outros eventualmente atravessando corredores terrestres quando o clima permitiu. Nesta fase da investigação, é útil lembrar como a ciência constrói persuasão. Não pela singularidade de uma descoberta, mas pelo acúmulo cruzado de evidências independentes que se sustentam. Quando achados arqueológicos bem datados convergem com padrões genéticos e com a plausibilidade ecológica de uma rota, como a produtividade de uma floresta de kelp, a hipótese ganha força. Quando enfrenta contradições ou lacunas consistentes, ela perde culpa. E quando uma hipótese carrega além de evidências também elementos de carregamento político, como no caso da Solutrean Hypothesis, que argumenta ligações europeias muito antigas, a crítica precisa separar os sinais científicos válidos de interpretações que servem a agendas externas. A ciência pode ser usada e abusada. Por isso, o escrutínio metodológico e o cuidado ético são guardas essenciais. Se você está acompanhando esta linha de raciocínio até aqui e quer continuar essa viagem, inscreva-se no canal. Vamos seguir camada por camada, pegada por pegada. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Saber de que canto do mundo vocês vêm dá perspectiva a essa conversa sobre lugares distantes no tempo. E agora vamos aprofundar. Como exatamente os pesquisadores dataram as pegadas de White Sands? Quais são os pontos fortes e as ressalvas dessas datações?
e que outras descobertas regionais reforçam ou contestam essa imagem de pessoas aqui tão cedo? Essas perguntas nos levam à técnica, aos números e às controvérsias que esquentaram debates em congressos e laboratórios. Para entender a datação, precisamos voltar ao radiocarbono e entender o que foi datado: sementes, matéria orgânica presa entre camadas e sedimentos associados. No caso das pegadas, não é a impressão em si que se data, mas os materiais associados que, por estratigrafia e contexto, permitem inferir uma janela temporal para o evento. A qualidade do material datado, a proteção estratigráfica, se as camadas não foram reviradas por processos naturais, a replicação por laboratórios independentes e as séries de datações complementares são o que dão robustez a uma afirmação de idade. Nos estudos que relataram as idades mais antigas, os autores descreveram múltiplas amostras vindas de camadas distintas que, de maneira consistente, convergiram para um intervalo de 21, 23 mil anos para algumas pegadas. Isso por si só é significativo. Contudo, como em qualquer resultado impactante, há vozes críticas. Algumas objeções focam em possíveis processos naturais que poderiam posicionar materiais mais antigos junto a camadas mais recentes, ou vice-versa. Outras questionam associações. Será que as sementes datadas realmente estavam lá quando as pegadas foram impressas, ou foram introduzidas por água, animais, ou por movimentos posteriores? Responder a essas perguntas exige não apenas datação, mas uma leitura detalhada da estratigrafia e da geomorfologia do sítio. Entender a dinâmica do lago salino que recobriu as marcas, as oscilações da salinidade, as épocas de seco e molhado que afetam como as camadas se consolidam. Mais do que nunca, essas discussões mostram como a arqueologia é uma conversa. Autores publicam, outros replicam, laboratórios verificam, e com o tempo, um quadro mais sólido pode emergir. A própria história da ciência é repleta de exemplos em que a aceitação de uma ideia lenta e cautelosamente cresceu a partir da repetição independente dos resultados. Monte Verde não virou consenso da noite para o dia. Foi um processo. Pode ser que o White Sands siga um caminho parecido, ou que enfrente objeções que levem a reinterpretações. Ainda assim, as pegadas já mudaram a paisagem da pergunta. Elas nos forçam a considerar seriamente que humanos caminhavam por aquelas terras muito antes de termos imaginado. E se temos humanos tão cedo ocupando o sul das atuais planícies norte-americanas, resta perguntar: quem eram eles em termos de ancestralidade genética? Essa é a pista que a próxima camada de investigação tenta desvendar. A genética dos antigos não é apenas um apêndice técnico, é uma trama que conecta ossos velhos à biologia de povos vivos. Estudos de Anzick, de Kennewick e de outros restos antigos começaram a mapear como a ancestralidade das Américas se articula com populações asiáticas e com sinais de misturas profundas. Mas há dissonâncias e fantasmas genéticos que ainda não foram plenamente explicados. Se as pegadas são verdadeiras e o povoado é mais antigo, teríamos que reconciliar cronologia arqueológica com modelos genéticos que não foram necessariamente construídos para tais tempos profundos, e isso exige cautela metodológica. Datas arqueológicas mais antigas podem reconfigurar modelos populacionais, mas modelos populacionais também testam a plausibilidade de tais datas. Antes de mergulharmos na genética, e é isso que faremos nas próximas sessões, quero deixar um lembrete importante para a equipe por trás deste episódio. Abaixo listo áreas e estudos-chave que precisam ser verificados e citados com precisão na edição final. A publicação original das datações das pegadas de White Sands. Os trabalhos iniciais e revisões sobre Monte Verde de Tom Dillehay. As pesquisas em Paisley Caves, lideradas por Dennis Jenkins, incluindo análises de coprólitos, arquivos e debates sobre Meadowcroft. As discussões publicadas sobre a hipótese costeira do Kelp Highway e as evidências das Channel Islands. Revisões críticas à hipótese Solutrean e estudos que examinam sua politização. E as pesquisas genéticas que envolvem o Anzick Child, o Kennewick Man e as noções de Population Webais e Beringian Standstill. Confirmar títulos, datas e autores desses trabalhos
É essencial antes de inserir legendas ou referências no vídeo, e obter permissões para imagens de restos humanos e de representações culturais, é mandatário sempre que a produção visualizar pessoas ou rituais ligados às comunidades afetadas. Com essas checagens em mente, prossigamos. A próxima camada da história é onde a arqueologia física encontra a biologia molecular, onde pegadas e lâminas de pedra ganham companhia dos nucleotídeos e das histórias que eles contam. E é aí, entre ossos e genes, que o nosso manuscrito de areia começa a falar não apenas de passos individuais, mas de movimentos de populações inteiras, e de como essa conversa atravessa séculos até chegar a nós. A próxima camada dessa história nos leva ao interior das células, ao DNA antigo, às sequências que funcionam como rastros químicos de movimentos humanos. Quando arqueólogos encontram um crânio, uma falange, ou mesmo um fio de cabelo preservado em sedimentos frios, o que esses fragmentos carregam pode reescrever rotas inteiras. Mas como? E com que segurança? Para começar, é preciso entender que nem todo material preserva DNA igualmente. Ossos densos, como a parte interna do osso do ouvido, o osso petroso, costumam guardar melhor fragmentos moleculares que dentes e outros ossos mais porosos. Em climas quentes e úmidos, o DNA se degrada rápido. Em permafrost, ou em sedimentos secos e estáveis, a chance de recuperação é maior. Mesmo assim, o que os laboratórios recebem são fragmentos curtos, quebrados, muitas vezes contaminados por DNA moderno. O trabalho do cientista molecular é como reconstruir um livro a partir de pedaços de papel queimados. Cada letra recuperada ajuda, mas interpretar a história exige métodos estatísticos sofisticados e réplicas independentes. As primeiras ondas de paleogenética trouxeram informações que, aos poucos, passaram de esquisitices curiosas para peças centrais do quebra-cabeça. Estudos de DNA mitocondrial, herdado pela linhagem materna, deram pistas iniciais sobre relações distantes, mas foi o sequenciamento de genomas nucleares completos, quando possível, que permitiu traçar conexões mais ricas, graus de afinidade entre indivíduos antigos e populações contemporâneas, sinais de mistura com outras linhagens humanas arcaicas, e estimativas de quando grupos se separaram ou se reuniram. Ferramentas como análises de componentes principais, estatísticas F e modelos de admixture ajudam a transformar esses dados em narrativas de migração, com a ressalva de que são modelos, não fotografias. 2 exemplos ilustram o poder e também os limites dessa abordagem. Wanzik Child, uma criança cuja sepultura foi encontrada em Montana e datada em cerca de 12,6 mil anos, teve seu genoma sequenciado e mostrou uma afinidade clara com povos indígenas das Américas atuais. Isso reforçou a noção de continuidade. Não somos obrigados a ver cada resto antigo como um outsider, sem relação com quem vive hoje no continente. Por outro lado, restos como os do Kennewick Man, descobertos no noroeste do Pacífico, desencadearam um debate que foi muito além do laboratório. O esqueleto virou objeto de disputa legal, científica e cultural. Quando o DNA finalmente pôde ser analisado, apontou afinidade com povos indígenas locais, um resultado que mudou o rumo da controvérsia e que culminou na repatriação. Essas histórias enfatizam que os genes podem esclarecer trajetórias, mas também que restos humanos são pessoas para comunidades vivas e merecem tratamento ético desde o primeiro momento. No mapa genético dos povos das Américas, surgem sinais inesperados que os pesquisadores apelidaram de fantasmas. Não se tratava de fantasmas literais, mas de componentes ancestrais detectáveis por estatística que não correspondiam perfeitamente a nenhuma população viva conhecida. Em partes da Amazônia, alguns estudos identificaram padrões que foram interpretados como uma afinidade mais próxima com populações do sul e sudeste asiático ou australasiana, a chamada ideia de Population E. Antes que surjam interpretações exóticas, é crucial manter a calma. Isso não significa que pessoas de Madagascar ou da Austrália atravessaram os oceanos e fundaram povos amazônicos. Em vez disso, o que esses sinais sugerem é que ao longo dos últimos 20 a 30 mil anos,
A história demográfica do hemisfério norte e do Pacífico Ocidental foi complexa, com múltiplas divisões, encontros e deriva genética que deixam vestígios sutis nos genomas atuais. Modelos alternativos podem explicar os mesmos traços. O consenso científico ainda busca melhor amostragem e mais genomas antigos para resolver essas incógnitas. Outra peça central do quebra-cabeça é o que chamamos de Beringian Standstill. Modelos genéticos e climáticos propõem que, durante o último máximo glacial, ancestralidades que deram origem às populações americanas modernas passaram um período de isolamento em ou perto de Beringia. A ampla zona de plataforma continental exposta entre o Alasca e a Sibéria, quando o nível do mar era mais baixo. Esse congelamento demográfico poderia ter durado milhares de anos, acumulando deriva genética antes de ondas de dispersão que colonizaram o continente. O standstill ajuda a explicar por que as populações americanas compartilham uma base genética comum, mas também porque há diferenciações regionais que surgiram depois da separação inicial. E então, surgem as marcas de mistura com outros hominíneos, traços de Neandertal e Denisovano. Todos nós, fora da África, carregamos uma pequena fração de DNA herdada desses encontros antigos. Para as populações das Américas, isso sustenta o entendimento geral de que os povos que colonizaram o continente traziam consigo uma história longa de interações na Eurásia, encontros que moldaram adaptações e características genéticas e que, por extensão, mostram que as trajetórias humanas sempre foram entrelaçadas. A maior presença de componentes denisovanos em populações da Oceania e sinais menores em alguns povos asiáticos são lembretes de que a árvore genealógica humana tem ramos que cruzaram de formas pouco lineares. Os dados genéticos, portanto, confirmam o quadro geral. A maior parte da ancestralidade das populações indígenas das Américas tem origem na Ásia Norte-Oriental. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos dados revelam complexidade, períodos de isolamento, sinais de mistura e componentes ancestrais que ainda não temos como ligar a populações conhecidas com clareza. Quando juntamos isso às evidências arqueológicas mais antigas, pegadas, acampamentos costeiros, sítios pré-Clovis, a imagem que emerge é de múltiplas possibilidades sendo reconhecidas como plausíveis. Migrações em diversas fases, rota costeira plausível, uso do interior quando o corredor de gelo foi aberto, e talvez movimentos muito antigos que só o DNA ou novos sítios poderão esclarecer. É aqui que precisamos examinar hipóteses que inflamam debates públicos e, por vezes, se entrosam com agendas ideológicas. A hipótese solutreana é um exemplo paradigmático. Proposta originalmente com base em similaridades tipológicas entre algumas técnicas líticas do período solutrense, no sudoeste da Europa, cerca de 18 mil anos atrás, e a indústria Clovis da América do Norte, ela sugeriu que caçadores solutreanos poderiam ter navegado ao longo do gelo do Atlântico Norte e levado tecnologia até as Américas. Antes de pular para conclusões, olhemos os problemas. Há um gap temporal considerável entre o fim do solutrense e a emergência do Clovis. A similaridade tecnológica pode resultar de convergência independente. Culturas diferentes, chegando a soluções parecidas para problemas similares. E, crucialmente, a evidência genética até agora não apoia um aporte de ancestrais europeus como uma contribuição majoritária ou maciça para a ancestralidade das populações indígenas das Américas. Para além das questões técnicas, a hipótese ganhou contornos políticos desconfortáveis quando certos grupos a utilizaram para justificar narrativas de primazia europeia nas Américas. Um uso que científico deve repudiar. A lição é clara. Ciência pode ser arrancada do seu contexto e inserida em discursos que escapam à pesquisa cuidadosa. Por isso, qualquer hipótese que implicar migrações surpreendentes precisa de um conjunto multidisciplinar de evidências, líticas, estratigráficas, genéticas, paleoecológicas, e não ser avaliada apenas por afinidades superficiais. Voltando ao terreno. E a arqueologia submersa? Muitos potenciais sítios costeiros estão agora debaixo d'água, vítimas da elevação pós-glacial do nível do mar. Trabalhar nesse ambiente é caro e tecnicamente exigente,
mas já há exemplos que ampliam nossos horizontes. Pesquisas arqueológicas em ilhas do Pacífico e em lagoas costeiras revelaram ocupações marítimas antigas que põem em dúvida a tese de que as primeiras populações eram exclusivamente de caçadores-coletores do interior. As Channel Islands, por exemplo, no sul da Califórnia, preservam vestígios de uma economia costeira complexa com uso intensivo de recursos marinhos. Esses achados sustentam a plausibilidade do Kelp Highway, uma faixa costeira produtiva, repleta de algas e frutos do mar, capaz de sustentar populações com tecnologia de transporte e de pesca que não deixariam necessariamente grandes montes de pedra iguais aos do interior. Imaginemos o cenário: indivíduos e pequenos grupos movendo-se ao longo de enseadas, parando em estuários ricos, colonizando ilhas e utilizando embarcações rústicas. Esses movimentos não precisavam ser rápidos como invasões. Podiam ser passos lentos, saltitando de ponto em ponto, acumulando adaptabilidades marítimas. Esse modo de vida deixa pistas diferentes das grandes camadas de caça e acampamentos do interior. Sítios pequenos, estruturas orgânicas perecíveis, ferramentas de osso e madeira que se degradam com facilidade. É por isso que a arqueologia costeira tem um viés de subregistro. O que é preservado é apenas uma fração do que existiu. Outro eixo importante do debate é a interação entre humanos e megafauna, animais gigantes que dominaram a paisagem das Américas no Pleistoceno. Mamutes, mastodontes, preguiças gigantes, camelídeos de grande porte e muitos outros. Em alguns lugares, a chegada humana e o desaparecimento desses animais parecem coincidir, o que alimenta hipóteses de sobreexploração antrópica. Há sítios com marcas de corte em ossos grandes, evidências de abate e transporte de carne, e concentrações de ferramentas associadas a carcaças. Em outros casos, as extinções coincidem com mudanças climáticas abruptas, aquecimento, alteração de habitats e colapso de nichos ecológicos. A explicação mais plausível para a maioria dos cientistas é uma combinação desses fatores: pressões humanas acrescidas das mudanças ambientais, variando regionalmente. Nem todas as megafaunas desapareceram pela caça, nem todas desapareceram por clima. Em muitas regiões, o efeito combinado parece ter sido letal. Enquanto avançamos nesse mosaico de evidências, a questão ética reaparece com força. Como tratamos restos humanos? Quem decide? A legislação é parte da resposta institucional. Nos Estados Unidos, a NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, estabelece que restos humanos e bens funerários de povos indígenas sejam manejados com consulta e, quando apropriado, repatriados às comunidades de descendência culturalmente identificável. Leis como essa mudaram a prática arqueológica. Hoje, escavar sem consulta é inaceitável. Colaborar é obrigatório não apenas por ética, mas por responsabilidade. Em muitos contextos fora do CEPIR-CIUA, existem legislações ou protocolos análogos, e onde não há, a comunidade científica tem avançado ao desenvolver parcerias com povos locais. A cooperação não é um obstáculo à ciência, ela a legitima e a enriquece. As tradições orais, conhecimentos ecológicos locais e perspectivas culturais oferecem contextos que ajudam a interpretar sítios e artefatos de maneiras que um laboratório sozinho não conseguirá. É uma mudança de paradigma, da arqueologia como extração de dados para a arqueologia como diálogo. Essa mudança é palpável nos casos emblemáticos que já citamos. O Kennewick Man, após décadas de litígio e disputa pública, foi geneticamente vinculado a povos indígenas locais e acabou sendo repatriado. Anzick, por meio de estudos genéticos, demonstrou ligação com indígenas das Américas, reafirmando a continuidade. Essas resoluções mostram que a ciência pode e deve caminhar lado a lado com justiça cultural. E que o questionamento sobre quem tem direito de estudar passa por princípios de dignidade, reconhecimento de ancestralidade e respeito profundo pelas comunidades que guardam memórias vivas desses antepassados. Ao redor desse debate técnico e ético, prolifera também a tentação de narrativas simplistas. Uma única onda fundadora. Um povo pioneiro que forçou o continente. A chegada definitiva em uma data X.
A realidade, tanto do registro arqueológico quanto do genoma, aponta para algo bem mais matizado. O termo povoamento das Américas talvez devesse soar no plural. Povoamentos, várias ondas, várias estratégias, deslocamentos costeiros e interiores, intervalos de isolamento e encontros, misturas genéticas com populações arcaicas, e ainda, certamente, sítios arqueológicos que aguardam a sorte de preservação ou a audácia de escavações criteriosas para emergir do silêncio. E então chegamos à pergunta que empresta o tom provocador do título. E se o manuscrito mais antigo provar que humanos não são nativos? Vale repetir a cautela. Ler esse título como não nativos do planeta Terra seria um erro categórico. A provocação válida é: e se os habitantes mais antigos das Américas eram de fato migrantes vindos de outras regiões? O que, por definição, torna qualquer população não nativa do ponto de vista de tempo profundo? Sob essa leitura, os dados convergem para uma resposta parcial e ponderada. Sim, as evidências acumuladas nos últimos 30, 40 anos indicam que pessoas chegaram às Américas muito antes do que se imaginava no modelo Clovis First, e que essas chegadas ocorreram por múltiplas rotas e em diferentes momentos. Não há, até agora, um único evento fundacional que explique tudo. Em vez disso, temos um processo estendido e complexo. Mas o que significa, na prática, reconhecer que os primeiros americanos vieram de fora? Significa entender que a noção de nativo tem camadas. Há a dimensão biológica, quem é ancestralmente conectado a terras, e a dimensão cultural, práticas, memórias e presentes das comunidades. Ressaltar migrações antigas não diminui a autenticidade da ancestralidade indígena atual. Ao contrário, mostra a profundidade temporal dessa conexão. Pessoas vivas hoje são herdeiras de trajetórias que se estendem por milênios, e muitas de suas histórias orais ecoam memórias de deslocamentos, encontros e adaptações. Tanto o arqueólogo quanto o geneticista estão fazendo leitura de fragmentos dessas histórias. Reconhecer migrações não é negar continuidade, é entender a dinâmica que gerou as linhas de parentesco. Ao fechar esse capítulo, é importante apontar o que permanece incerto. E por quê? Primeiramente, os sítios costeiros antigos permanecem subexplorados porque muitos estão submersos. Sem eles, nossa capacidade de provar rotas marítimas contínuas fica limitada. Em segundo lugar, o número de genomas antigos disponíveis para estudos ainda é pequeno em termos geográficos. Há concentrações de amostras em certas regiões e lacunas enormes em outras. Isso gera vieses nos modelos. Terceiro, a interpretação das ferramentas líticas pode ser ambígua. Sem contexto estratigráfico sólido, similaridades tecnológicas podem esconder convergência independente. Por fim, sabemos que políticas, financiamento e interesses geopolíticos moldam que sítios são investigados e como narrativas são promovidas. A ciência só é tão robusta quanto os dados que recebe, e tão honesta quanto a comunidade que a circunda. Ainda assim, há avanços empolgantes no horizonte. Técnicas de sequenciamento cada vez mais sensíveis, métodos de extração de DNA de sedimentos, quando não há ossos, melhorias na arqueologia subaquática e, fundamentalmente, maiores parcerias com comunidades indígenas prometem transformar nosso entendimento. Imagine que em um futuro próximo, o sequenciamento de DNA de sedimentos costeiros submersos confirme ocupações marítimas continuadas, ou que novas escavações em ilhas revelem tecnologia de embarcação preservada, ou que amostras genéticas de regiões pouco exploradas preencham lacunas de fantasmas ancestrais. Cada avanço fará surgir novas perguntas e, provavelmente, desmontará velhas certezas. Antes de encerrar, um momento de atenção à responsabilidade da narrativa pública. Quando apresentamos ao público frases provocadoras, como a do título, carregamos o risco de simplificação. Por isso, a resposta que proponho é dupla. Primeiro, no nível estrito da evidência, as pegadas, os sítios pré-Clovis e o DNA antigo juntos tornam plausível que as Américas foram povoadas por múltiplas trajetórias. Segundo, no nível ético e humano,
Qualquer interpretação deve reconhecer os direitos e as vozes das comunidades indígenas contemporâneas. A ciência que ignora esse segundo ponto é incompleta. Para encerrar com uma imagem. Volte às pegadas em White Sands. Olhe para elas agora não apenas como marcas impressas em lama salgada, mas como linhas de um manuscrito que foi escrito por mãos e pés humanos que conheciam ventos, marés, estações. Cada pegada não é apenas um dado. É a impressão de um corpo que respirou, procurou alimento, viveu e deixou um rastro que atravessou milênios. Ler esse manuscrito exige lentes múltiplas: geologia, arqueologia, genética, história oral e, acima de tudo, respeito por aqueles que vivem hoje e que carregam direta e indissoluvelmente a herança desses passos. Se esta investigação despertou sua curiosidade, pense em compartilhar este vídeo com alguém que gosta de mistérios históricos e, se puder, deixe nos comentários onde você está assistindo e qual hipótese você acha mais plausível. Rota costeira, Beringia interior, múltiplas ondas ou algo ainda mais complexo. A conversa é parte essencial dessa ciência pública. Produção. Algumas orientações práticas e pontos para checagem antes da finalização. Confirmar as publicações e datas originais das datações das pegadas de White Sands, incluindo os laboratórios que fizeram as análises e as amostras datadas. Revisar as publicações de Tom Dillehay sobre Monte Verde e suas réplicas. Checar os estudos de Dennis Jenkins e colegas sobre Paisley Caves, especialmente análises de coprólitos e DNA. Confirmar as datas e debates públicos em torno de Meadowcroft. Mapear trabalhos recentes sobre ocupação costeira nas Channel Islands e demais sítios litorâneos. Compilar revisões críticas sobre a hipótese solutreana e catalogar exemplos de politização dessa hipótese. Reunir os artigos de referência sobre Anzac e Kennewick, incluindo estudos genéticos, e os trabalhos que exploram Population Y e o Beringian Standstill. Buscar estudos sobre megafauna e sítios de interação humano-fauna, com atenção especial a evidências de corte e processos tafonômicos. E obter permissões e diretrizes para uso de imagens de restos humanos, representações culturais e filmagens em territórios indígenas, incluindo termos de colaboração e créditos. Toda legenda com datas, nomes de pesquisadores e afiliações deve ser verificada por um fact-checker qualificado antes da publicação. À medida que a edição recebe imagens, sugiro o seguinte repertório visual. Closes das pegadas em White Sands, animações que mostram a elevação do nível do mar e o afundamento de antigas linhas costeiras, mapas animados comparando a rota de Beringia e uma hipotética Kelp Highway, reconstruções de paisagens costeiras com florestas de kelp, com legenda Reconstrução hipotética, gráficos simples ilustrando admixture e Beringian Standstill, imagens de campo em Monte Verde e nas Channel Islands, e trechos de entrevistas com representantes indígenas e pesquisadores, com consentimento e créditos. Legendas claras devem acompanhar qualquer reconstrução que possa sugerir certeza onde não há. Por exemplo, reconstrução baseada em dados atualmente disponíveis, hipótese em desenvolvimento. Neste final, a pergunta do título deve permanecer como motor. Provocadora, mas não conclusiva. O manuscrito mais antigo do mundo, se entendermos o manuscrito como as marcas e os genes que chegaram intactos até nós, nos diz que a história das Américas é mais antiga e mais complexa do que a versão linear que aprendemos. Não prova que humanos não são nativos do planeta. Prova, isso sim, que as Américas foram palco de movimentos humanos que começaram lá fora e que foram moldando, geração após geração, as populações que aqui se estabeleceram. E isso é, em si, uma verdade poderosa. A de que pertencimento e origem são histórias longas, entrelaçadas e, em última análise, vivas nas pessoas que chamam estas terras de lar hoje. Se esse episódio lhe trouxe perguntas, compartilhe nos comentários. Vamos construir essa conversa juntos. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal para não perder as próximas investigações sobre sítios, genes e o modo como desenterramos o passado. Obrigado por caminhar até aqui comigo. E até o próximo passo nessa trilha de areia e tempo.